Bom dia a todos. Então vamos lá para nossa outra livezinha aí. Agora vem outra testemunha, Humberto. Só vou falar o primeiro nome da pessoa, porque provavelmente ele vai ver essa livezinha que eu vou fazer agora, a família dele, os conhecidos. Não vou mencionar o sobrenome do mesmo, até então que eu cortei quando ele diz os dados pessoais dele. Então só pelo primeiro nome Humberto, tá? Essa pessoa é uma pessoa que eu me inspirava muito. Era uma pessoa muito importante na minha vida, assim como na vida da minha família que conheceu ele, e a minha família falou muito bem dele. Até a minha falecida irmã também, meu pai também, meus irmãos, sempre apoiaram Humberto, sempre falou muito bem dele, e a minha família sempre falou também, Alexandre, esse é o cara que tu tem que ter do teu lado. Mas é uma pessoa que ficou doente, pegou o coronavírus, assim como meu pai, minha irmã não escapou. Meu pai escapou por pouco, eu me escapei, meu irmão também escapou. Mas quando eu ia visitar minha irmã e meu pai no hospital na UTI, o Humberto estava lá na frente. É uma pessoa que, como eu visitava o meu pai e a minha irmã e a gente já era conhecido das enfermeiras, e é meu compadre, né? É meu compadre, sou padrinho da filha dele. Então, assim como eu visitava minha irmã, meu pai, eu estava lá, eu olhava por ele também, orava por ele, pela minha irmã e pelo meu pai também. A minha irmã, eu orei muitas vezes pela minha irmã, mas ela não se salvou. O Humberto estava lá do lado dele quando ele estava na UTI, assim como a esposa dele foi algumas vezes lá também, e a gente conversou lá na frente do vidro, né, na UTI, que eles não deixavam a gente entrar para ver os nossos familiares, a gente só poderia ver através do vidro. Conversei com a esposa dele algumas vezes, e muitas vezes que eu fui visitar a minha irmã e meu pai na UTI, Humberto estava lá e eu ia lá ver ele também, que as enfermeiras deixavam a gente ver, até pelo conhecimento que a gente tem aí das enfermeiras, né? Mas é uma pessoa assim muito, era uma pessoa muito cativante, uma pessoa muito carinhosa, acho por todos, não é só por mim, pela minha família. O Humberto é uma pessoa carinhosa, eu acredito por todos que conhecem o Humberto sabem que ele é uma pessoa cativante, uma pessoa carismática, carinhosa. Por isso que eu queria ele sempre do meu lado, né? E assim que ele saiu da administração, foi um choque para mim, porque eu não queria perdê-lo, né? Eu queria ele estar do meu lado, né? É uma pessoa que eu confiava. E ele saiu, ele me passou que ele saiu da administração por problemas de saúde. Depois eu fiquei sabendo que foi por outros motivos. Que ele saiu da administração porque eu processei uma moradora onde que ele tinha que ele foi. Vocês vão ver nesse vídeo que o Humberto é aquela pessoa assim que ele vai atrás das outras pessoas, ele não vem conversar contigo e se expor à verdade, entende? Então assim, a Cleonice, se eu não me engano, é o nome de uma das testemunhas, que ele disse assim, ele saiu da administração porque eu processei a Cleonice. Eu não processei, Humberto, tá? Eu não processei. Ela nos processou. Ela nos processou. E tu foi ouvida como testemunha do condomínio porque você foi a pessoa que foi ofendida por ela. Então nada mais justo que levar você como testemunha do condomínio. E você foi ouvida como testemunha não porque eu quis, e sim porque a gente achou no direito de como a Verenice processou o condomínio por esse fato. Nada mais justo que você for a testemunha principal. Você foi ofendido. E também, Humberto, eu quero que você olhe bastante nos seus relatos também, que quando eu chamei você lá na portaria, você acompanhou todo o fato da Verenice. Lembra que a gente conversou, Humberto, que eu disse que ver que eu vou fazer uma pegadinha e vou fazer esse pedido para ela. Verenice, você assina essa procuração para mim e eu tiro a multa de cima de ti. Mas Humberto sabia de tudo. Humberto sabia. Porque eu tinha passado para ele, ele presenciou todo o meu relato com a Verenice ali do lado. O que eu falei para Humberto? Humberto, eu vou fazer um teste
E assim que ela disser, Alexandre, eu vou te dar um voto em assembleia. E quando ela dissesse que ela iria me dar um voto ou uma procuração para representá-la em assembleia, eu ia rasgar, ia mostrar para ela que eu não era aquela pessoa que ela pensava e que ela espalhava para todo mundo que era uma pessoa de má índole. Humberto sabia, a gente conversou, ele acompanhou todo o processo. E quando ela disse assim, Alexandre, eu não vou te dar procuração. Eu disse, não, tudo bem. Agora eu vou te dizer o que eu ia fazer contigo, Verenice, se caso tu tivesse assinado a procuração. Eu ia rasgá-la na tua frente para dizer que eu não sou esse tipo de gente. Humberto sabia, acompanhou toda a situação, tá? Inclusive, Humberto, uma coisa que eu achei bastante também perturbador foi o que você falou no seu relato na delegacia, que eu usei o pessoal da MM para fazer manutenção na minha casa da praia. Humberto, sabe aquele pórtico que nós temos aí na frente do condomínio? Você lembra se alguém pagou esse pórtico? Ninguém pagou. Sabe como que eu consegui esse pórtico? Ninguém sabe, né? Mas aquele pessoal que estava trabalhando na minha casa, eles não trabalharam de graça, Humberto. Não trabalharam de graça. Eles receberam para fazer um trabalho lá. Eu paguei pelo aquele serviço. Então, como eles pegaram o condomínio para fazer as pinturas, na época... Então, assim, ó, o Matheus me disse, Alexandre, assim, a gente está tentando pegar alguma coisa em Arroio do Sal. Tu poderia nos ajudar a divulgar a nossa empresa ali em Arroio do Sal? Eu disse, ó, depende, o que a gente pode fazer ali para a gente entrar num acordo? Eu pego a tua empresa, me faz um precinho bem razoável, bem abaixo de mercado, e eu boto a placa MM lá na frente para fazer a divulgação para ti ali no litoral. Pode ser? Pode. Então eu botei uma placa bem grande lá na frente da MM, contratei a empresa deles para fazer a manutenção na minha casa da praia, pago, não foi de graça, mas foi bem abaixo, porque como eu fiz a divulgação da empresa dele aqui em Arroio do Sal, ele me ajudou a fazer a manutenção da minha casa por um preço bem razoável. Tá? Então, Humberto, antes de tu ir atrás de fofoca dessas pessoas, então essas pessoas que botaram isso na tua cabeça não são teus amigos. Eu sempre tive diálogo contigo, era só tu ter conversado comigo. Não precisava falar ou dizer alguma coisa nas minhas costas, ou ir lá na delegacia falar em verdades, insinuando que eu estava usando o dinheiro do condomínio para meu uso particular. Jamais. Jamais. Eu não fui criado nesse sistema. Então, Humberto, outra coisa que tu falou também, Humberto, em relação à tua mãe, que eu sou agiota. Caraca, velho. Que eu dei cheques do condomínio e cheques da minha empresa. Humberto, os cheques do condomínio é usado para pagar limpezas de fossa e as pinturas. Então quem tinha esses cheques do condomínio, e a Andressa, desculpa, são 3, tá? Então é o pessoal da pintura, limpeza de fossa e Andressa. São 3 que usavam os cheques do condomínio. Esses cheques iam pro Fábio, porque o Fábio pegou as pinturas no nome da MM para fazer a representação da MM dentro do condomínio. Tá? Tinha contrato, tá tudo nas minhas gavetas, não sei se extraviaram ou se está lá ainda, tem como provar. Se não mexeram nas minhas gavetas, que eu sei que estouraram tudo lá, arrebentaram. Então tem tudo documentado. Então assim, ó, um negócio que foi feito entre ele e o Fábio, eu quis documentar e registrar em cartório. Tem tudo isso registrado. Do acordo do Fábio com a MM. Mas eu não tenho nada que ver com isso. Não tenho nada que ver com isso. Tá? Então assim, ó, os cheques do condomínio. Andressa, cansei de lançar 10, 12, 15 folhas de cheque para Andressa para ela trocar com agiotas. Aí sim eles faziam isso. Os cheques que eu dava pro Fábio, que era 30, 60, 90, 120 dias e assim ia indo, os cheques que eu dava pro Fábio sobre referente à pintura, ele trocava com agiota para ganhar o dinheiro antes. Isso é o que ele fazia, eu não sei. Tá? Cheques para limpeza de fossa e a Andressa, que eu dava horrores de cheque para ela
bancar a vida de luxo dela perante vocês. Quem acompanha a Andressa sabe que a Andressa se meteu em muitas confusões aí em outros condomínios aí, e ela ficou endividada aí na justiça e ela tocou de arranjar dinheiro. Quem é que emprestou os cheques para Andressa? Foi o condomínio. Mas quem que é o responsável do condomínio? Era eu. Então assim, ó, eu emprestei muito cheque para Andressa. Emprestei, mas era descontado do salário dela. Eu fiz, vamos supor, 12 folhas de cheque de 3.500. Então ela pegou essas 12 folhas, foi lá na agiota e pegou um valor X. E a agiota todo dia 10 lançava esse cheque de 3.500 que era da Andressa. Então era assim que funcionava. Cheques do condomínio nunca usei para o meu uso particular. Nunca, jamais. Tá? O meu uso particular, que até o delegado devolveu todos os talões e cheques, que era da empresa da Juliana, que eu emprestava para o Fábio e para algumas pessoas, e eles tinham que ir lá nos clientes, pagar no dinheiro, trazer o cheque e rasgar. Eu sempre dava uma rasgadinha no cheque para inutilizá-lo e guardava na minha gaveta. Então eu tenho lá, eu acho aproximadamente uns 10 talão de cheque da empresa da Juliana. Tudo que eu emprestava para o Fábio e para outras pessoas também. Mas eu nunca, como o Fábio falou também, que ele pegava e dava o dinheiro para mim e eu pegava esse dinheiro e ia lá e recuperava os cheques. Não, jamais fiz isso. A minha concordata com qualquer um deles que pegavam cheques adiantados eram para eles recuperar os cheques e trazer para mim. E eu tenho um bolo de cheque de todos os cheques que eles traziam para mim. Tá? Então assim, ó, eu nunca fiz isso de pegar dinheiro e ir lá levar na pessoa que eles compraram. O que eu tenho a ver com as pessoas que eles compravam ou trocaram, os AJ que eles trocaram o cheque? O que eu tenho a ver? Eu nunca quis. Uma vez, quando deu o estouro do condomínio, eu fui em um dos AJs que foi indicado pelo Fábio tentar trocar uns cheques do condomínio pra gente conseguir pagar a água da Corsã, mas o cara queria um horror que eu disse, jamais vou fazer isso. Que foi a ideia do poço artesiano que eu fiz. Tá? Humberto, então assim, ó, eu emprestei dinheiro pra tua mãe e ela pediu, Alexandre, quanto é que tu cobra de juro? Eu falei, ó, eu cobro tanto de juro. Ela disse, ai, Alexandre, eu não sei se eu vou conseguir te pagar. Eu disse, não, só vai pagando certinho que no final a senhora paga o juro. Não precisa pagar todo mês. Deixa pagar na última parcela que para mim poder lhe ajudar também. Se eu não me engano, eu fiz em 3, 4 vezes a parcela do dinheiro que eu emprestei para a mãe do Humberto. Quando chegou na última parcela, que ela chegou com o dinheiro para pagar a última parcela e mais os juros, eu olhei para a mãe do Humberto e disse assim, pela sua honestidade, pela nossa amizade que nós temos, eu não vou lhe cobrar o juro. Ela me abraçou, ela chorou. Pode pedir para tua mãe, Humberto, sobre isso. E ela sabia que eu era uma pessoa boa. E eu sempre quis ajudar as pessoas que gostam de mim e sempre falou bem de mim. Então a mãe de Humberto é uma pessoa que sempre falou bem de mim. Me mandava coisas, sabe? Me mandava uns pãozinhos doces que eu adorava. Então assim, cara, como é que é uma pessoa que sempre me deu alguma coisa? E quando ela precisou de mim, eu ia cobrar juro dessa pessoa? Jamais. Então, Humberto, revê isso. Conversa com a tua mãe. Pode mostrar esse vídeo pra tua mãe. Pede pra ela se eu cobrei juro. Não cobrei, Humberto. Tá? Então, assim, ó, é lamentável, sabe? Mas assim, ó, o Deus que me protege é muito maior que vocês que falarem verdades de mim. E eu oro. Quando eu fiquei detido lá na penitenciária, Humberto, eu orei durante os 8 meses que eu fiquei lá. Orei por todos os meus inimigos. Eu falo meus inimigos. Porque a pessoa que é falsa contigo, a pessoa que fala em verdades, a pessoa que fala mal de ti pelas costas, essa pessoa é considerada teu inimigo. Porque amigo ela não é. Mas eu orei por ti, Humberto. Pedi muito para Deus te salvar a tua alma e daquelas testemunhas que falarem verdades de mim. Que eu vou postar um vídeo de cada um, como eu falei desde o início. Cada vídeo que eu colocar, eu vou dar o meu relato do verdadeiro o que realmente aconteceu. Então, Humberto, sinto muito que você pensou alguma coisa ao contrário de mim. Mas a minha visão a teu respeito não mudou ainda. Você é um grande homem.
Você é um grande pai e eu oro por ti. E assim eu oro por outras pessoas que foram lá falar mal de mim e que eu ficava refletindo e pedindo para Deus, meu Deus, por que foram lá falar isso? Se eu ajudei tanto essas pessoas, as pessoas que eu mais ajudei, as pessoas que eu mais amei, foram as pessoas que me apunhalaram pelas costas. Fiquei detido, Humberto, durante 8 meses, porque você era vítima. Vítima. Só a cidade que o senhor mora, Farroupilha. Humberto, o senhor também está avalado como vítima, tá? O senhor vai depor como informante, o senhor falou que não se importa se o mais ficasse registrado, certo? Doutora Janine. Aqui neste processo, o Alexandre e o Fábio respondem por vários delitos que teriam cometido lá na estação Alvorada 1. E dentre eles está a questão da água do condomínio. O senhor mora lá, morou, que período? Eu resido Mora desde quando? 2015. O senhor em algum momento fez parte da administração? Sim. Não tenho tempo. Participei no início, tempo atrás, saí, e eu voltei como subsíndico, se não me engano, fiquei em torno de 2 anos, eu acho. 2 anos. Sempre subsídio. Sim. A outra eu participava só da administração na parte de reclamações. E depois subsídio. Isso. E nas duas vezes era o Alexandre o síndico. Isso. Sempre ele. Depois que ele assumiu a primeira vez, ele permaneceu, não teve outro síndico. Não. O senhor então, soube que houve um corte de água pela Corsã e foi instalado o poço? Esse Sim. ano? O senhor estava na administração, certo? Sim. Como é que foi essa questão? Quem é que contratou? Quem é que foi atrás? Decidiu instalar esse poço? Alexandre? Como é que eram as cobranças? O senhor sabe como é que era calculada a cobrança da água? Sim. Sabe? O senhor, como morador, percebia na sua conta ali taxa de água? Quando passava da administração, eu recebia R$ 500, né, pelo valor de síndico, que vinha na conta da minha esposa, e não vinha, nós não pagávamos o condomínio também. O senhor não recebia o boleto? Até quando eu participei, não. Depois, sim. Aí eu recebia o boleto e vinha, né, as cobranças de taxa, a água, tudo. Todos os demais taxas extras nós pagamos. Tá. O senhor me recorda que, além do consumo da água, vinha uma taxa de valor fixo, assim, dizia a taxa, Taxa da Corsã. e dizia a taxa da Corsã. Taxa da água, se não me engano. Era 30 e poucos reais. Né? E o senhor recorda esse período de 4 meses que também houve a cobrança de R$ 100 por mês de água? E o que seria esses R$ 100? O que foi dito que Eu não me lembro, não. Foi falado que seria para acertar os débitos com a Corsã. Pra voltar, né, a água da Corsã e eliminar o poço. o débito uma porção para poder voltar a água deles. E essas comunicações, esses avisos, para vocês virem de que maneira? Pelo WhatsApp? Isso. Cada porque tinha seu grupo, né? E só ele poderia mandar mensagem. Só o síndico podia mandar mensagem. Só o Alexandre que mandava. Isso. E nessas mensagens, tinha informação de que se a pessoa não pagasse essas taxas, enfim, ou aqueles R$ 100, ou haveria o corte da água? Na mensagem, eu não lembro se vinha, mas quando tinha o atraso, sim, era feito o corte de água. O senhor já aconteceu? Não, senhora. O senhor sabia de outros moradores? Sim. E esse corte ocorria há quanto tempo depois do atraso? Se eu não me engano, 30 dias. Eu não tenho certeza. O senhor viu nesse grupo, que o senhor mencionou que havia
um período, mensagem relativa a um período que as pessoas não poderiam tomar banho, usar máquina de lavar, enfim, porque tinha havido um problema dentro do fornecimento de água. Sim. Lembra que dizia isso? Geralmente, quando eu dava problema nas bombas, que era colocado, né, instalava em todos os grupos. Até quando eu participei, só para deixar bem claro, eu trabalhava, né, como numa empresa e sempre eu chegava após as 16 horas ou às 17 horas, e daí eu fazia as coisas no condomínio, participava da administração, mas o meu tempo todo era sempre fora, né, eu trabalhava fora, trabalhava durante o dia, era tudo normal, e à noite eu fazia as coisas do condomínio. Era me solicitado, né, se eu tinha alguma coisa para fazer, e eu fazia a manutenção, troca de disjuntores, separadores, alguma coisa assim. E nessa questão da água pelo frio, do problema de bomba e tal, que essa mensagem para evitar alguns gastos de água, né? Também tinha o alerta ao gás, digamos assim, de que haveria o corte da água, se a pessoa não respeitasse aquilo. O corte tinha essa mensagem. Não lembro. Sabe dizer, o senhor, então, quando atuou como subsíndico, né? Foram 2 anos. Isso. O senhor tinha autonomia em relação a alguma coisa ou tudo que ele decidia era o Alexandre? Deixante. O senhor só fazia o que ele determinava? Na verdade, todos nós, né? Participa. Ele, o Alexandre, costumava andar armado? Comigo, não. O senhor nunca viu? Eu sabia que ele tinha arma, mas nunca vi ele junto, né? Eu vi que ele tinha arma, mas eu não. O senhor tinha arma, o senhor viu Sim. com ele? Não da cintura dele, ou ele mostrou como foi? Não, ele mostrou quando ele comprou só. Mas eu... Sabe se os moradores lá tinham medo dele? A maioria, sim. Em razão do que isso? Vocês- Soube ou presenciou alguma vez o Alexandre agindo de maneira truculenta, agressiva com os moradores? Cobrança de taxas? De taxas, não, mas às vezes quando tinha confusão, né? Muitas vezes tinha briga em apartamento, coisa e tal. Mas nós acompanhava, né? Eu sempre. Isso, eu já viu ele sendo agressivo, digamos assim. Na verdade, se, para se defender, sim, né? Porque o pessoal ficava muito revoltado quando ele ia, né? Nos apartamentos. Episódio que foi relatado aqui hoje pela Berenice, o senhor teria servido como testemunha, teria presenciado o fato, sobre um dia que ela foi conversar com o Alexandre na guarita para tentar pagar uma multa, enfim. O senhor lembra disso? Sim. Berenice Natalina Carvalho. O que aconteceu nesse dia? Para relatar todo o fato, tá? Eu estava saindo para trabalhar, eu trabalhava no turno 2, e ela veio me pedir para mim, foi comigo, ela veio pedir para mim, e por que tinha, como eu era subsíndico, tinha várias desordens dentro do condomínio, né? E ela começou a insultar, eu expliquei quando eu tive audiência com ela, e ela insultou, tudo, e voltei e falei, olha, por favor, conversem com ela, porque ela está bem alterada, né? Me xingando, e eu fui trabalhar. E depois disso, passou um ano e pouco, tive um problema de saúde, e eu saí do hospital e fiquei sabendo que ele tinha multado ela. Ele e o Alexandre. Isso. E depois disso, eu estava em recuperação em casa. Tentei sair da administração em janeiro, aliás, logo depois que eu saí do hospital, pediram para mim permanecer até a próxima eleição, né? Permaneci, seria em abril, e nesse meio tempo ele me chamou para conversar com ela, né? Até tentar um acordo para ela retirar a queixa que ela tinha contra ele, contra o condomínio. Foi só isso que eu presenciei. Isso lá dentro da... Inclusive ela gravou, se não me engano, a conversa que ela teve com ele. Eu estava só acompanhando. Ah, mas ela tentou, nesse dia foi o dia que ela tentou pagar uma multa? Não. Tentaram entrar em acordo para ela retirar a multa que ela tinha. De que ele me chamou para presenciar.
E o senhor viu eles falando, o Alexandre falando com ela sobre ela assinar uma procuração? Sim, ele pediu para ela, se ela apoiasse o serviço dele, o trabalho dele, dentro do condomínio, que ela assinasse, e ela se recusou. Isso eu expliquei. E essa procuração seria para quê? Servia ele como voto, né? Só na Assembleia. Isso. E ela não assinou. Sabe se ele impedia isso, fazer esse pedido da procuração, de assinatura da procuração para outros moradores? Sim. E tinha uso de procurações nas eleições? Sim. Sabe se era um grande número de procurações que ele tinha? Mais de 100, eu acho, se não me engano. Inclusive, para mim, né, e como eu tinha conhecimento de alguns moradores que a gente dava bem, eles davam voto, por exemplo, para mim, né, no meu nome, né, e como eu fazia parte da chapa dele, valia como voto também. O senhor teve algum desentendimento? A nossa relação sempre foi boa, eu tive respeito, inclusive ele batizou minha menina mais nova, tem 3 anos hoje, e eu saí da administração, né, um ano depois, bem dizer, o nosso entendimento foi porque ele tentou me ameaçar, ele tentou fazer umas coisas que eu não achei certo, porque ele queria que eu viesse de testemunha contra essa moça, essa Berenice. E eu falei para ele que quando ele multou ela, eu estava internado, né, e o fato tinha acontecido há um bom tempo atrás. Então eu não quis. Aí as mensagens que eu entreguei na delegacia foi que aconteceu. Então essa parte aí é a parte que o Humberto diz que eu tentei ameaçá-lo para ele testemunha. Vejam bem, pessoal. Ele estava saindo para trabalhar, no relato dele. Ele foi barrado por essa moradora, onde que a moradora começou a ofendê-lo na frente de todos. Então, assim, ele veio, relatou o problema para nós, para a gente conversar com ela, que ela estava bastante alterada. E o que nós decidimos fazer com ela? Chamá-la, tentar conversar com ela, e ela nos distratou também. Qual que é o próximo passo para nós da administração? É multar. Então ela foi multada para defender a honra e a integridade do senhor Humberto. O que ele queria que a gente fizesse? Agredisse a moradora, então? Porque a gente tentou diálogo e não conseguimos com a moradora. Porque ela nos faltou com respeito também. Aí eu ameacei de processá-la. Daí ela correu na frente e processou nós primeiro. Então, Humberto, reveja bem o que tu fala. Tá? Porque é lamentável como você pensa, pelo seu pensamento, pelo seu relato na delegacia, que eu ameacei você. Mas ameacei você de quê? De matá-lo? De bater? Porque para mim ameaça caracteriza isso, uma ameaça corporal, uma ameaça física, e não uma ameaça verbal de Humberto, a mulher te ofendeu. Pessoal, vocês assistam o vídeo e tentam entender e tentam ver a minha visão, se eu não estou correto. A moradora ofendeu Humberto. A gente tentou conversar, não conseguimos. Qual foi o próximo passo? Multá-la. A gente só consegue resolver os problemas do condomínio multando. Porque a gente não pode agredir. Então, se a gente pode agredir, vamos tentar fazer o correto, que é multar. Então, a gente não pode mais multar. Então, para mim, defender a honra entre a integridade do Sr. Humberto, a gente multou. Tá, Humberto? A gente fez o correto, os próximos, os passo a passo que a gente sempre faz. Que é notificar verbal, por escrito, e a terceira vez a gente multa. Foi todos os passos que a gente teve com a Berenice. Tá, Humberto? Então presta muita atenção, tá? Porque como você me conhece, você sabe que eu sempre fui uma pessoa para ajudar todos, inclusive você, né, Humberto? Você e sua esposa. Você sabe que eu tirei do meu bolso para defendê-lo. Numa situação onde que você se envolveu com briga com um morador no mercado, onde que você estava alcoolizado e você retornou ao condomínio e agrediu um morador dentro do condomínio. Quem pagou o advogado para defender a sua integridade, mesmo sabendo que você estava errado,
fui eu e não lhe cobrei nenhum centavo, Humberto. Você sabe disso. E Deus é testemunha. E essa ameaça o senhor não registrou e não queria que Não, não, nem, eu não me lembro se eu registrei, nem dentro desse, mas ele tentou. Não tem nada contra ele, passou já. E essa multa que você ganhou, o senhor se inteirou para saber se ela era de... E o senhor, como subsíndico, enquanto ficou nessa função, tinha acesso aos valores do condomínio? Poder gastar valores do condomínio ou era só Alexandre? Só ele. Nada mais. Pois não. Você participou de quantas gestões como síndico, subsíndico, né? Junto com o Alexandre? Eu não estou certo ainda nas datas, mas Mas foi mais de uma vez ou foi só por um período? duas vezes. Dois períodos. Ele foi 3, na verdade, né? Depois foi aumentado para 2 anos, se não me engano, os moradores aceitaram, né? Certo. Não tenho certeza. Mas, enfim, é mais ou menos em torno de 6 anos, né? Mais ou menos. 5 a 6 anos. Eu acredito que sim. Tá. Assim, você morava lá no período em que a Corsan fez o corte da água, Sim, certo? Você é proprietário do imóvel ou é alugado? é minha esposa. Tua esposa é proprietária. Muito bem. Você morou lá, o senhor e a sua esposa, vocês moraram lá no período que o Alexandre era síndico. Sim. Alguma vez ele cobrou alguma multa, alguma taxa, enfim, algum serviço do vosso apartamento? Como eu falei anterior para ela, quando eu participei da administração, todos nós da administração não pagava Certo. o condomínio. Então, na verdade, você não participou você não morou lá sem participar da administração. Sim. Morou como morador comum? Sim. Certo. E além do condomínio, é claro, é uma questão de, até em nível de curiosidade, quanto que era mais ou menos o condomínio mensal? O teu, né? No início, se eu não me engano, era R$ 130. Quantos quartos é o apartamento? 2 quartos. 2. Existia apartamentos, existem ainda, claro, de 3 quartos. Não, Não, é só 2, todos. todos. E um também não. Então o condomínio é uniforme, é igual para todos. Certo? E gira em torno de R$ 100, é isso? Não, no início sim, né? Por último, agora estavam pagando R$ 180. 180. Isso. E se não me falha a memória, são 320 apartamentos. Perfeito. Ok. Você falou uma coisa interessante. Os 320 apartamentos, imagina-se que sejam no mínimo o dobro, né? 640 pessoas, enfim. Dá muita confusão, o pessoal é abusado, os senhores tinham que intervir na disciplina, enfim. Sim. E o que Hoje eu não tenho. não, né, hoje não, mas enfim, a gente estava dentro do período que você trabalhava na direção. E o que o pessoal faz? Bota som alto? Tinha muita desordem, tinha discussão de casais, e sempre falava na portaria, né, pedindo para que alguém fosse. Geralmente, ia o pessoal da reclamação, né? Sempre iriam em 2 no apartamento para conversar. E você lembra quantas pessoas trabalhavam na administração diariamente? Mais ou menos, enfim. 10, 4, 6. Administração síndico, subsíndico e 3 ou 4 conselheiros. Né? Você era funcionário do condomínio? Não, senhor. Prestador de serviço terceirizado? Não, senhor. Como é que você recebia o seu... Sim, senhor. Pelo subsídio, que eu falei, eu recebia R$ 500 e mais o condomínio que eu não pagava. Não pagaram. E assim, a tua função, pelo que eu entendi, era trocar uma lâmpada, fazer uma manutenção, enfim. E isso, e também quando tinha algum vazamento, algum apartamento, eu intervia, né, conversava com os moradores para eles se acertarem para um pagar o outro. Era isso que era feito com uma firma terceirizada de fora. Certo. Mas o pagamento todo
era entre o morador e essa pessoa de fora. Você participou da construção do poço artesano? Não. Teve conhecimento? Sim, eu via lá, né, porque até então foi nessa fase eu machuquei a mão, tá? Tive uma pontuação no dedo há um mês atrás. Na empresa ou no Não, condomínio? na empresa. E para não ter algum problema na empresa, né, sobre eu estar no INSS e fazer alguma coisa no condomínio, eu solicitei que eu saísse da administração. Licença. Isso. Eu estava no INSS, então Se não seria pode, justo, claro. né, eu estar no INSS Não, recebendo não é, trabalhando. não é que é estranho, é ilegal, né? Com certeza. Você está em licença de saúde, você não pode desenvolver uma atividade laboral. Isso. Mas, enfim, e desse período do poço, que aconteceu esse episódio, você lembra se quanto por cento dos condôminos eram inadimplentes com a Corsan? Porque tinha que pagar para o condomínio e o condomínio pagava a Corsan. Então, quanto você tem ideia desses 320, se 100, 150, você tem condições de nos fornecer um número aproximado de quantos eram inadimplentes? O número não, sabia que tinha folha, vinha todo mês, vinha atualizada para a portaria, né, e não sabia que tinha ali uma folha que tinha os devedores, mas o número realmente não. Você não tem como dizer, então, se era metade ou se era menos, enfim, não tem essa informação. Não sei, Você teve algum atrito com o Alexandre? não sei. Que você comentou anteriormente que não guarda rancor do que Algumas situações, né, que eu falei, faz parte do dia a dia. mas nunca teve respeito por. Não, normalmente quando as pessoas trabalham juntos, elas acabam discutindo, enfim, mas não teve nada de grave. Não, senhor. Então tá, muito obrigado. Doutor, tudo bem? Desculpa. O senhor Fábio foi subsíndico aí quanto tempo, o senhor lembra, sabe dizer? Eu não tenho. Não sabe ao certo. Foi logo após o senhor, ou o senhor não... Se eu não me engano, foi antes de mim, depois eu tive o convite, né, Uhum. eu aceitei, e depois que eu saí, que ele assumiu. Posso falar? Ele exerceu outras atividades ali também, na vigilância, na portaria, chegou também. Sim, senhor. E eu que aparentava que o senhor sempre trabalhou de forma correta, assim, normal. A princípio, sim. A princípio, sim. Em relação, por exemplo, ao corte de água, quem ordenava isso era o síndico. Sim, se eu não me engano, vinha da administradora quem devia, e era feito. E havia uma diversidade de pessoas que executavam esse corte por ordem do síndico, é isso? Sim. Tá, ok. Certo, o senhor não precisa atestado, né? Não, senhor. O senhor está liberado.